Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotone, referência em oftalmologia. Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Olá, telespectador! Olá, telespectadora! Está no ar Santa Casa e você, que hoje recebe aqui a pediatra e reumatologista infantil, doutora Heloísa Ventura, ela que também é assistente da pediatria da Santa Casa de Santos. Boa noite, doutora Heloísa. Muito obrigado pela presença. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Doutora Heloísa, eu já vou começar a fazer a minha primeira pergunta. Você que cuida da saúde das crianças, dos nossos pequenos, a gente está chegando agora numa época mais fria, os cuidados com as crianças, principalmente os recém-nascidos, deve ser maior. O que hoje as mães e os pais precisam estar atentos, principalmente a questão de ventilação da casa, tratamento com ar-condicionado, com agasalhos que hoje ficam muito tempo na gaveta? Quais são os cuidados básicos com a criançada, por favor? É que assim, a época que a gente agora está, né, de outono, inverno, é uma época mais difícil para a criança, ainda mais aqui em Santos, né, que a gente tem um contingente enorme de alérgicos, então as doenças respiratórias, elas aumentam. Então, o máximo possível deixar tudo arejado, aberto, isso que você falou das roupas de cama, às vezes você vê a criança, você tira um edredom, um cobertor, e você já coloca ali na criança, evitar isso, né? Porque a gente tem o ácaro, que as crianças acabam sendo mais sensíveis e aumenta aí a asma. Os cuidados de sair mais de casa, né? Mas menos nos bebês. Então, uma coisa que a gente fala muito, bebê é para ficar em casa, principalmente nos primeiros meses. Você sabe que a gente recebe na maternidade 2 vacinas, né, de BCG e hepatite B. A próxima vacina é só com 2 meses. Então, o ideal é que nesses 2 meses esse bebê permaneça em casa, né? Se guarde esse tempo dentro de casa. Com certeza, né? Evitando visitas,
é uma coisa que eu falo muito, assim, o vírus da gripe, ele fica 6 horas viável numa superfície. Então, para um adulto tossir, ficar ali, aquele vírus, a criança acabar sendo contaminada, é uma coisa muito fácil. Então, evitar sair, e se precisar sair, lugares sempre arejados, né, com menor quantidade de pessoas por perto, cuidado com visitas, beijos, né, que a gente fala muito, né, bebê é para beijar a pontinha do pé e as costas. E olhe lá, né? E olhe lá, né? Beijo no rosto, beijo na mão, evitar o máximo. E aí é importante a senhora esclarecer, doutora, por que não pode beijar? Por causa dessa questão de passar doenças. Porque a imunidade do bebê é muito frágil. Então, a gente tem uma quantidade enorme de vírus, né, na região oral. Então, ali aquele beijo, e ainda mais o pai, né, que a pele do bebê, você sabe que é 30% mais fina do que a pele de um adulto. Então, às vezes, um arranhão, né, uma marquinha. Já é uma porta de entrada. Os pais não gostam, né? Mas pode falar, o objetivo aqui é orientar. Então, não é evitar beijo, né? O bebê é tão lindo, né? Beijo o pezinho. Então, o ideal é se guardar esses 2 meses até a próxima vacina. Até a próxima vacina, né, que tem a tríplice. A gente está vendo aí um aumento da coqueluche. A coqueluche era uma doença que a gente às vezes não via mais falar. E ela está voltando. É uma doença extremamente grave. Um adulto, um adolescente pode ser portador e ter uma tosse leve. Um bebê pode ter uma doença fatal. Então, Explica a coqueluche é uma doença doutora. extremamente grave, né? Você tem uma doença, uma bactéria que você tem o quadro catarral, você transmite, você pode ter aí um quadro de convulsão e alteração cardíaca e, inclusive, óbito, né? Uma doença extremamente grave. Por isso que a gente orienta hoje também a vacina de coqueluche nas gestantes. Né? Durante o pré-natal, então, já está indicado? Está indicado, porque a gente viu um aumento nos últimos anos da coqueluche, principalmente por causa, a gente vai passando o tempo, o título da vacina dos anticorpos cai. Então, ele começou a circular, e quem passa coqueluche para o bebê é o pai, a mãe, a avó, o irmão mais velho. Então, a importância, a gente fala muito da imunidade de casulo, né? Tentar imunizar todas aquelas crianças, todos aqueles adultos que têm contato com essa criança. Então coqueluche é um grande problema nos primeiros meses. Evitar beijo. Vacinar os adultos, lavar as mãos. Lavar a mão. Eu falo sempre, todo bebê tem que ter lá, né, as coisinhas dele e um álcool gel. Então, já não é falta de educação. Não. Deixa o álcool gel, a visita passa o álcool gel. E também não ter vergonha de pedir para a visita passar o álcool gel, né, doutora? Eu falo, porque às vezes a gente fica constrangido. Bota a culpa no pediatra, né? Meu pediatra falou que não pode. Outra coisa que a gente costuma ver muito. A mãe, a avó, a babá vai dar uma papinha, vai dar uma comidinha, coloca um pouco na boca ou dá uma sopradinha. Pode ou não pode? Ah, não pode, né? Proibido. Proibido, né? Você pode testar um pouquinho na tua mão, né? Lógico, né? Às vezes você não vai dar um alimento muito quente, mas soprar, experimentar, não, né? Por conta dessa contaminação Por causa da contaminação. Pode acontecer. Porque o sistema imune de uma criança vai ficar parecido com o adulto em torno dos 5 anos. Abaixo dos 2 anos é uma imunidade muito frágil. Então, às vezes, e a gente às vezes tem bactérias e você está tudo bem no seu sistema imune, você não tem nada. Mas você é portador. E aí você, com aquela tua experimentada, você acaba transmitindo para uma criança que tem um sistema imune mais frágil e ele apresenta doença. Então, você pode ter quadros de diarreias, hepatites. Então, não. Por conta desse procedimento. Não. Proibido também. Não, pode testar aqui na mão e... Não, tem o mesmo efeito? Tem. Inclusive, hoje tem termômetros à distância, né, que você pode... Falando da tecnologia agora, doutora, a tecnologia ela veio para ajudar ou para atrapalhar a vida do médico, principalmente no seu caso, que é pediatra, que deve ter aquela ligação imediata com as mães, com os pais, pelos aplicativos? Eu acho que a tecnologia, Guto, a gente tem que ter o equilíbrio. Então, você tem muitas páginas que são extremamente instrutivas. Eu acho que ler no Google, né, alguns blogs, inclusive de maternidade, eles acabam deixando o paciente com mais autonomia, né? Então, muitas vezes ele já vem até com dúvidas, olha, eu li em tal lugar que pode fazer isso, não pode fazer isso. Tem essa parte boa, mas também tem algumas páginas, né? Às vezes tem alguns blogs, eu gosto de alguns blogs assim pessoais, que a pessoa conta a doença dela, que aquela doença é daquela pessoa. Não é que você tem aquilo e vai ter essa mesma evolução. Foi a experiência dela, Essa é a experiência dela, o organismo dela. Então, eu acho que a gente tem que dar uma filtrada.
Mas eu acho que a tecnologia é irreversível, então a gente vai ter que aprender a conviver com ela. Mas falando da tecnologia na criança, é uma coisa que a gente acaba falando muito, é que a gente acaba sendo muito permissivo na liberação. Às vezes eu vejo bebês, a mãe acha lindo, olha, ele adora ver galinha pintadinha, né? Eu sempre falo, celular não tem olhos. A Academia Americana de Pediatria lançou um documento proibindo telas, não é só celular, TV, telas até os 2 anos, por causa do desenvolvimento. Tem um trabalho que demonstra que crianças que ficam mais tempo em telas têm dificuldade na fala. Então, o ser humano, ele precisa de um outro ser humano olhando nos olhos, mostrando o mundo, né? As crianças estão aprendendo o mundo através de vídeos, no celular, né? Sem um outro adulto. Então, vale aí a receita antiga, olhos nos olhos, a convivência com a mãe, com o pai. Cantigas, voltar a brincar, né? Crianças adoram brincadeiras simples, de esconde-esconde, se esconder. Isso vai mostrando que a criança tem ali, você se esconde, mas você aparece. Então, né, não tem aquela distância, massagens, tem trabalhos, eu faço a parte de reumatologia, e a gente vê muito dor, né? Tem trabalhos que crianças que recebem massagens prazerosas, né? Aquela massagem que a mãe, o pai, a avó, o cuidador faz, e falando palavras, né? Que ama essa criança, são adultos que têm menor índice de dores crônicas, dor de cabeça, dores em membros, fibromialgia. Então, assim, a gente fala muito nos 1000 dias, né? Que é a gestação, o 1º ano e o 2º ano de vida dessa criança. Que você forma toda a parte, não só imunológica, mas também neurológica e psicológica. Então, vale isso mesmo, voltar aos velhos tempos e brincar. Brincadeiras, assim, a gente está agora nesse tempo frio. Vai brincar de bola, né? Vai correr com a criança. Doutora, nós vamos fazer um rápido break. Santa Casa e você volta em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com.
Santa Casa e você já está de volta. Hoje nós recebemos aqui a médica pediatra e reumatologista infantil, doutora Heloísa Ventura. Doutora Heloísa, vamos falar um pouco das tecnologias. A gente abordou isso no primeiro bloco um pouquinho, mas quais os cuidados que os pais e as mães devem ter, e os responsáveis devem ter, em relação ao controle do acesso das crianças aos computadores, às mídias, às redes sociais, enfim, esse mundo cibernético que nós vivemos mas hoje. é muito importante isso. Então, assim, até os 2 anos o ideal é nada, não é galinha pintadinha, não é vídeo, é sentar e conversar, e jogos, né, jogos de montar, que são muito importantes, né, histórias, livros. Eu acho que toda criança precisa ter um contato com livro. E às vezes a gente gasta um dinheirão num presente, e um livro é tão mais barato e tão mais importante, né? Tem muito trabalho que quanto mais cedo a criança tem contato com um livro físico, maior a chance dele ser um leitor. E é muito importante a leitura, né? Então... Para saber escrever tem que ler. Você não, escrever para bem, pensar, você... para falar. E pra é importante, né? E agora, inclusive, tem até aplicativos que leem para o seu filho, Exatamente. que absurdo, né? Nada igual um pai e uma Se você mãe. tem preguiça de ler, tem o aplicativo que lê. Mas o ideal é o livro, não o aplicativo. O ideal é você ler para ele. Mas eu acho que a gente acaba sendo muito permissivo na tecnologia também. Então, uma coisa que eu acho, computador não é no quarto, computador é na área comum, onde você está vendo, você está passando. Porque às vezes a criança está ali no computador, você acha que ela está ali quietinha. A gente tem um mundo aberto agora, né? A criança está ali num vídeo, aí está ali um vídeo, um outro, então o acesso, a curiosidade. Então tem que orientar, tem que ficar do lado, tem que ter senha de tudo. Eu acho que é um absurdo. As mídias sociais estão aí, né? E não tem como voltar atrás, mas a criança não tem que ter acesso irrestrito. Então você tem que estar lá, quem que é amigo do seu filho, quem que está vendo... Porque... O que ele está postando, o que ele está também mostrando. Com certeza, né? Porque, inclusive, às vezes a criança não tem nem a maturidade, né, para saber o que ela está postando, compartilhando, e a gente não consegue tirar uma foto mais. Então tem que tomar cuidado com tudo, né? Olhar celular, saber quem são os amigos, olhar o grupo de WhatsApp, tem que ver tudo. Celular, qual a idade ideal para a criança ter o celular? Nós que não somos nem da época do celular, que eu pelo menos tinha telefone em casa, e a gente passou essa Mas eles não conhecem mais o mundo sem o celular, né? Essa permissão de ter o celular, até em função da criança também se aceita nos grupos. Difícil. Como lidar com isso? Como lidar, né? É difícil, porque... todo mundo tem, e às vezes o celular, a mãe está trabalhando fora, alguém está cuidando da criança, né? Às vezes um contato maior com a mãe, com esse pai, pelo WhatsApp ou pelo celular. Mas eu acho que tem sempre que ter alguém ali olhando o que está fazendo, né? O contato. Então é difícil. Tem que ver. Às vezes tem criança que tem maturidade para ter, né? Orientar, porque o celular também é um perigo, né? A criança às vezes pega na rua. E isso pode gerar aí algum dano. Mas o ideal é que você espere até os 12 anos. O ideal. Até os 12. A gente estava falando fora do ar, você tem uma filha já. Tenho, e você estava me falando que difícil. A sua vida mudou, você como médica pediatra antes de ter sua filha e depois de ter sua filha. Como é que foi essa mudança? Você mudou para melhor? Eu acho que sim. Porque eu sempre quis muito ser mãe, lógico. Mas... eu acho que eu fui buscar em mim as melhores coisas para tentar formar um ser humano melhor, né? Então, muito dessa parte assim, da puericultura, de voltar a ler, eu sempre li muito para ela adora ler, essa parte, voltar para a cozinha, né? Uma coisa que eu falo muito no meu consultório, né? Acho que quanto mais a gente voltou para a cozinha, botar a criança ali para te ajudar, oferecendo uma alimentação mais saudável. Isso eu fui buscar muito nesse aprendizado, porque uma coisa é ser médico, outra coisa é ser mãe, né? E isso ajuda, você falando alimentação, é importante porque a criança vai conhecendo os muito alimentos, importante. vai experimentando coisas novas. Muito importante. E sem às vezes perceber, né? Porque ela está te ajudando a fazer uma comida. Não, e na cozinha a gente aprende um monte de coisa, né? Aprende a matemática, aprende a proporção, aprende preço. Então, acho que a gente tem que voltar um pouco essa parte, levar a criança no supermercado, levar na feira, isso é tanto, mamãe quer comprar aquela, mas o dinheiro é esse. Então, a gente tem que voltar a essa parte, na minha opinião, essa parte mais de estar ao lado da criança. E a cozinha é um lugar ideal para isso, porque a criança experimenta. Então,
você tirar aquele alimento industrializado, desembrulhar, né? Tudo tão cheio de caloria, tão cheio de sódio, de conservante. Quando você pode estar lá do lado em um momento prazeroso, né? Todo mundo trabalha, você chega cansado, mas você está lá com o teu filho, cozinhando, a família toda. Acho que é muito importante essa volta da refeição, todo mundo junto, contando o seu dia, né? A gente está vivendo esses períodos de crise, mas eu falo sempre, a criança não tem que saber, né, de que tem crise, não tem crise, se o pai briga com a mãe. Quanto mais a gente puder criar um mundo mais cor-de-rosa possível para o filho, você está ajudando muito na saúde mental. Tem vários trabalhos sobre o estresse tóxico, crianças que vivem com estresse, então aqueles gritos, aquela ansiedade que infelizmente... A criança presenciando aquele ambiente... Você tem alterações neurológicas, então são crianças que são mais estressadas, mais ansiosas. A gente tem um hormônio do estresse, que é o cortisol. Essas crianças apresentam picos de cortisol e os primeiros anos de vida são essenciais para você criar uma saúde mental bem equilibrada. Então, mais um cuidado que a gente tem que ter. Doutora Heloísa, você falou da cozinha, de preparar os alimentos. Sucos. O ideal, a gente vê muito suco industrializado, suco que aparece que é 100% natural, que não tem aromatizante, enfim. A partir de que idade a mãe e o pai podem oferecer esses sucos industrializados ou o ideal é não oferecer? O ideal é não oferecer. A gente isso é uma mudança, né, de paradigma, né? Uns anos atrás a gente começava com suco de laranja. Tem vó que até hoje fica brava quando eu falo que o suco de laranja é ruim. Mas o problema do suco são vários, né? Que a gente está vendo um aumento absurdo da obesidade na infância. No último levantamento do IBGE, 30% a 40% das crianças no Brasil têm sobrepeso e obesidade. Então, o suco tem uma quantidade enorme de frutose. E você faz um suco assim com 2, 3 laranjas, e você não come 2, 3 laranjas. Então, você acaba dando muito mais caloria do que aquela criança necessita. Sucos industrializados são péssimos sempre, porque eles são néctar, né? Que é uma coisa que é açúcar puro. Inclusive os à base de soja. Então, a soja ela não é liberada aqui no Brasil em crianças abaixo de 1 ano. Então, a soja também tem que ser cuidado, né? Uma vez ou outra não tem problema, mas todo dia soja não. Numa emergência, você está assim, num passeio e... tem a água, né? Água de coco. Que é o melhor. A gente tem que procurar opções mais saudáveis. Tem alguns sucos que têm menos açúcar. Então, como mãe, às vezes eu tem que ser um suco de caixinha. Vamos procurar o mais saudável, né? Os néctares são os piores. E sempre oferecendo a fruta in natura para a criança. Sempre, né? Até a gente fala muito de que o desenvolvimento está no tato, no olfato, né? Oferece aquela fruta e alimentação saudável é muito da família também. Porque não adianta você dar uma maçã e falar que uma maçã é boa e você está comendo uma porcaria, né? Então, a criança observa muito isso, A gente vê muito isso, a reeducação alimentar dos pais tornando filhos mais saudáveis. Refrigerante. Refrigerante nunca. Proibido. Em qualquer etapa da... O refrigerante tem milhões de problemas, né? Uma caloria totalmente vazia. Não tem nada de bom ali. Principalmente os à base de cola, eles têm muita cafeína. E a cafeína, ela compete e acaba diminuindo a densidade óssea. Então, a gente tem crianças que estão tomando pouco sol, tomando pouco leite e se entupindo de refrigerantes à base de cola. Então, tudo pronto para ter uma saúde óssea mais frágil. O futuro dessa criança provavelmente vai ser com uma saúde óssea pior do que uma criança que se alimenta bem, toma sol. Se for uma menina, por exemplo, vai ter mais propensão à osteoporose. Mais propensão. Então, tudo, hoje a geriatria, tudo veio para a pediatria. Então, a gente sabe que os primeiros anos de vida, de uma forma mais saudável, você torna um adulto com maior chance de ser um adulto saudável. Tem trabalho que mostra que crianças que chegam nos primeiros anos da adolescência obesas têm 80% de chance de serem adultos obesos. De continuar desenvolvendo essa obesidade praticamente sem controle. Olha que problema. Então, a gente vê hoje, assim, crianças... e a gente tem essa muito, né? Ai, que bonitinho, é gordinho. Mas não é bonitinho. Ele vai ter aí uma série de alterações hormonais, endócrinas, psicológicas, que a gente vê o problema do bullying, né? Nas crianças mais gordinhas. Então, acho que a gente tem que ser bem equilibrada e chata com o filho. Não importa o que os outros falem, né? Que a gente tem muito isso, a influência da mídia, né? Dos familiares. A mídia bombardeia. Eu tenho mãe também. Que fala também. Que fala também.
Mas a gente tem que evitar sempre. E o investimento na nossa saúde futura é agora. Totalmente. É com o pediatra, fazendo essa lição de casa com o médico pediatra, a tendência é que a vida dessa criança futuramente, o adulto, vai ser... Então, com certeza, né? Eles vão provavelmente viver muito mais que a gente. Também não adianta viver muito e ter aí explodindo obesidade, diabetes, osteoporose, todas as doenças aí associadas, né, a esse consumo tão aumentado de industrializados, né? Você vê às vezes bebê tomando refrigerante, comendo um salgadinho. Refrigerante na mamadeira. É triste. É triste porque isso tem um preço. Não é assim, será que vai acontecer? É uma coisa que você vai acontecer, não tem como, né? Tem trabalho americano que demonstra deposição de gordura nas carótidas em torno dos 11 anos de idade. Hoje você pode estar comendo um alimento e tendo um infarto daqui a 40 anos. Então não é assim. Eu penso muito assim, falar, coitadinho, né, um sorvete, mas eu penso, coitado, né? É um sorvete, fora de hora, né? É complicado. Acho que a gente tem muito que voltar essa parte, né, essa importância do não, né? Não vai comer agora. Tem um trabalho do médico que o importante é dizer não, né? O importante é você saber dizer não para o seu filho, porque esse não lá na frente vai significar um sim para a qualidade de vida e para uma vida com menos doenças. Doutora Heloísa, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Volte mais vezes aqui, porque temos muitos assuntos para debater. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigada pelo convite. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotoni, referência em oftalmologia. Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.